pessoal! Bom dia, amados do Pai! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Que Deus possa estar aí com vocês, abençoando a sua casa e este dia para a glória e honra do nome dEle, amém? E nós estamos aqui hoje para aprendermos mais de Deus e continuar a nossa viagem pela vida de Jesus. É isso mesmo. Eu não sei você, mas eu fico tão feliz em poder estudar e aprofundar mais sobre a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sim é o exemplo que nós devemos seguir do que fazer e do que não fazer. Porque ele deixou para nós o quê? A Bíblia. Deus deixou para nós a sua palavra tão maravilhosa para que nós possamos aprender mais dele e de Jesus. Por isso nós vamos pegar a nossa Bíblia, porque ela não pode faltar nessa viagem, não é mesmo? Opa, deixa eu abaixar aqui, porque o avião vai passar para que nós possamos viajar. Pois é, gente, vamos começar então a nossa aula? Na aula passada, nós falamos de quê? Nós falamos do nascimento de Jesus, né? De como Deus foi tão maravilhoso, avisando os profetas, avisando as pessoas que ele queria sobre o nascimento do rei Jesus, não é mesmo? E hoje nós vamos falar, gente, de quando Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no templo. É isso mesmo. Vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 30. Lucas, capítulo 2, versículo 30. Vamos ler juntos? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem falou isso foi Simeão, isso mesmo. Pois é, depois que Jesus nasceu, Maria e José, depois de alguns dias, eles foram para a cidade de Jerusalém. Isso mesmo. Eles foram para essa cidade de Jerusalém para poderem ir ao templo do Senhor. Isso mesmo. A lei, na época, dizia o seguinte, que os pais deveriam levar o seu primeiro filhinho, quando nascesse, ao templo do Senhor, para serem apresentados diante de Deus. Maria e José, então, foram até a cidade de Jerusalém para poderem apresentar o que, gente? O bebê Jesus ao Senhor, consagrar ele ao Senhor. E quando eles chegaram lá no templo, gente, Deus havia movido o coração de um homem que era servo do Senhor. Ele se chamava Simeão. A Bíblia fala então que Simeão era um homem justo e piedoso. Simeão, gente, ele era um servo do Senhor, já estava com bastante idade, só que Deus falou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Salvador, aquele a quem Deus iria enviar para salvar o povo de Israel, para ser a consolação daquele povo. A Bíblia diz que Simeão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. É isso mesmo. E ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo. E naquele momento, gente, quando ele chegou ao templo, quem ele encontrou? Ele encontrou justamente com Maria e com José, com o bebê nos braços. E ele ficou muito feliz e ele então louvou a Deus por ter tido a oportunidade de ver o Salvador nos braços dele. Maria então deu o bebê Jesus para que Simeão segurasse em seus braços. E ele imediatamente
levantou o bebê nas suas mãos e agradeceu a Deus e louvou, porque aquele era finalmente o Cristo, aquele que Deus tinha prometido nascer para enviar o seu povo, para livrar o seu povo. Então, naquele momento, gente, Simeão estava tão feliz que ele falou com o Senhor: os meus olhos viram a tua salvação. Olha que coisa linda, né? O desejo do coração de Simeão foi atendido por Deus. Deus não deixou ele morrer antes de ter em seus braços o Salvador. Então, gente, parece até coincidência, né? Mas coincidência para Deus não existe, porque em tudo há um propósito de Deus. Você pode até pensar que foi coincidência. Como que Simeão poderia estar no mesmo dia, na mesma hora no templo, na mesma hora em que Maria chegava para consagrar o seu filho ao Senhor? Mas a Bíblia diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Às vezes o Espírito Santo de Deus nos move para ir a certos lugares, para estar no lugar certo, na hora certa, para fazer parte do propósito dele, de ajudar alguém, de ser bênção na vida de alguém. Então, guarde isso, querido. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E então, gente, Simeão estava ali no templo, mas também uma outra pessoa que amava a Deus, que estava sempre no templo, chegou ali também naquele momento e participou dessa bênção. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa se chama Ana. Isso mesmo. Era uma senhora já com 84 anos e ela era viúva. Quando ela foi casada, ela ficou apenas 7 anos casada. E então ela ficou viúva. E ela, todos os dias da sua vida, ela entregou ao Senhor. A Bíblia diz que ela ficava no templo dia e noite para poder adorar o Senhor com jejum, com orações. Ela estava sempre ali no templo. O seu nome era Ana. Mas essa não era a Ana de Samuel, não. Essa era uma outra Ana, filha de Fanuel, uma outra pessoa, viu? Então, gente, Ana chegou também ali naquele momento no templo. E quando ela viu o bebê Jesus, aquele que seria o Salvador, ela também ficou muito feliz, muito feliz. E ela saiu dali para contar para todas as pessoas o que ela estava vendo. Você sabe o que é uma profetisa? Pois é, gente. Profetisa é uma mulher que traz uma mensagem de Deus para as pessoas, que é muito usada por Deus para falar às pessoas aquilo que Deus quer que ela fale em nome dele. Já os homens nós chamamos de profetas. Isso, homens nós chamamos de profeta. E as mulheres nós chamamos de profetisas. Gente, e também tem um detalhe. Quando Maria e José foram até o templo, eles levaram com eles 2 pombinhas. Isso mesmo, eles levaram 2 pombinhas para dar ao Senhor uma oferta. Como eles eram pessoas simples e eles não tinham muito dinheiro, muita condição financeira, eles não podiam ofertar, por exemplo, um outro bichinho maior, como um carneiro, como uma ovelha, que era o normal daquela época. Mas eles levaram 2 pombinhas, que era uma oferta simples, mas que também agradava a Deus. Então eles levaram com eles essas 2 pombinhas. Então, gente, depois que tudo terminou, Ana saiu pela cidade contando às pessoas que esperavam a vinda do Messias, contando a eles que ela viu o Salvador e que o Salvador finalmente tinha nascido, gente. Glória a Deus! Imaginem a alegria de Ana em ver Jesus. Imagine se fosse você naquele momento, em ver um momento tão precioso acontecer depois de anos e anos profetizado, não é mesmo? Então, foi um
Jesus nasceu. E hoje, nos nossos dias, nós estamos esperando qual promessa de Deus se cumprir. Você sabe qual é a promessa que Deus tem para nós, para todos nós, e que ainda falta se cumprir? É a promessa da volta de Jesus. Isso mesmo, nós estamos a cada dia vivendo, esperando que um dia Jesus vai voltar, porque Ele prometeu na sua palavra, Deus prometeu. Se Ele prometeu, gente, se Deus prometeu que Jesus vai voltar para levar aqueles que o amam para morar com Ele na eternidade, no céu para sempre, vocês acham que Deus é mentiroso para poder não cumprir essa promessa? Deus, Ele sempre fala a verdade e tudo que Ele fala se cumpre. Portanto, crianças, nós temos que esperar a cada dia com o nosso coração feliz e preparado pela volta do Senhor Jesus, que está bem breve dele voltar. Fique atento, fique preparado e viva cada dia como se Jesus fosse voltar hoje. Amém? Pois é, gente. Agora eu tenho uma palavrinha para os pais. Papai, mamãe, família, se Deus deu uma orientação tão importante naquela época para o povo judeu, que era levar o seu filho até o templo para ser apresentado ao Senhor, como que você, como pai, como mãe hoje, tem apresentado os seus filhos a Deus? Será que nós, pais, temos tirado do nosso tempo para levar os nossos filhos ao templo para serem apresentados e crescerem no caminho do Senhor? Sabe, nós podemos entender aqui que o templo, ele pode ser sim um local material, a igreja, né? Será que nós temos levado os nossos filhos à igreja para aprender mais de Deus? E outro entendimento também aqui que nós temos é que o templo somos nós. O templo pode ser a nossa casa, porque o templo de Deus é aonde Ele habita. Será que Deus, Ele tem habitado no seu lar? Será que a sua casa tem sido um templo de adoração ao Senhor para apresentar aos seus filhos o caminho do Senhor? Então, papai e mamãe, fique atento. Vamos cumprir com esse mandamento do Senhor de levar os nossos filhos até Deus, a serem apresentados a Deus e a conhecerem mais de Deus. E isso é uma obediência. Se nós fizermos e obedecermos, com certeza você vai colher os frutos daquilo que Deus vai fazer na sua vida e na vida dos seus filhos e no seu lar. Amém? Agora, crianças, eu tenho um desafio para vocês. Isso mesmo, é o desafio da obediência. Eu trouxe aqui, a minha caixa da obediência. Isso mesmo. Aqui tem algumas ordens que eu vou tirar no papelzinho e eu vou fazer para vocês. Eu vou ler para vocês essa ordem e vocês imediatamente têm que fazer aquilo que eu falar. Tá ok? Então tá bom. Então vamos começar? Vou abrir a minha caixa e a primeira coisa é: fique de pé e dê 2 pulos. E aí, você obedeceu? Deu os 2 pulos? Vou tirar outro papelzinho. Bata palmas. O outro. Dê um beijo no papai ou na mamãe. Corre, 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 corre. Dê um beijo no papai ou na mamãe. E aí, já deu? Obedeceu? Vamos pegar outro papelzinho. Diga obrigado. Obrigado. Ai, obrigado. Todo mundo falando. Isso mesmo, gente. Vocês são ótimos. Agora, fique sentado. Todo mundo sentado.
aposentado? Agora, para terminar, diga um aleluia bem alto. Aleluia! Aleluia! Tô ouvindo daqui você falando aleluia. Isso mesmo! Muito bem para vocês! Eu vi que muitas crianças seguiram todas as ordens. Parabéns, criança! Isso mostra que você ouve e que você obedece. Isso é muito bom. Mas eu vi que teve algumas crianças que não fizeram todas as ordenanças. Sabe, crianças? Deus, ele quer nos ensinar, tanto nessa história, através do ato de Maria e de José, mas Deus quer nos ensinar na palavra dele a sermos obedientes. Primeira coisa que nós temos que fazer para agradar a Deus e para ser cheio de Deus é ser obediente. Então, se você quer agradar a Deus e ter o seu coração, cheinho da presença de Deus, obedeça. Obedeça aos seus pais. Obedeça aos adultos mais velhos que você. Obedeça à sua professora também. Mostre respeito e obediência. Porque Jesus, ele quer que venhamos aprender com ele, a sermos parecidos com ele, com Deus. A essência de Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, nós precisamos olhar para Jesus e ver em Jesus tudo aquilo que nós precisamos aprender com ele. Amém? E nessa hora, eu quero te chamar para orar junto comigo, para que possamos pedir ao Senhor que ele nos ajude a sermos obedientes e sermos bons ouvintes e praticantes da sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos criou para sermos imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor passe o sangue de Jesus em cada família, em cada lar, em cada criança. Passe o sangue de Jesus nas nossas vidas, para que possamos ser perdoados, possamos ser limpos, para que possamos então, Senhor, ser achados com graça diante dos olhos do Senhor, que possamos obedecer. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor, aos nossos pais, à tua palavra, Senhor, para que assim possamos colher os frutos de bênção dessa obediência, Senhor, no futuro. Ajude também, Senhor, cada pai, cada mãe a ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é real, o Senhor é um Deus que fala. Nós te entregamos as nossas vidas, apresentamos as nossas vidas ao Senhor, consagramos as nossas vidas ao Senhor e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, crianças? Que Deus possa te abençoar e que você sempre possa ser uma criança obediente. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo. E não se esqueça, boas notícias a gente compartilha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também recebam essa mensagem. Amém? Um beijo grande, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Tchau!